origem dos principais povos do Oriente Médio, segundo a Bíblia. A Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, oferece um registro único e abrangente sobre a origem da humanidade e dos povos que formaram o antigo Oriente Médio. Essa região, marcada por grande diversidade étnica e cultural, desempenhou um papel central no desenvolvimento da civilização humana e na narrativa bíblica. Nesse vídeo, você explorará a origem dos principais povos do Oriente Médio, segundo a Bíblia, destacando conexões com descobertas históricas e arqueológicas que corroboram ou complementam os relatos bíblicos. A descendência de Noé e a divisão dos povos. Após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os patriarcas da humanidade. Gênesis capítulo 9, versos 18 e 19. Cada um desses filhos gerou linhagens que deram origem às nações conhecidas no Antigo Oriente Médio. O capítulo 10 de Gênesis, conhecido como a Tábua das Nações, detalha essas linhagens. Estes são os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, verso 1. A arqueologia sugere que a tradição de Noé reflete antigas memórias de grandes inundações na Mesopotâmia, como a registrada na epopeia de Gilgamesh. As civilizações emergentes ao longo do Tigre e Eufrates se encaixam nas descrições bíblicas de um mundo reorganizado após um grande evento catastrófico. Os descendentes de Jafé. Jafé é considerado o ancestral dos povos indo-europeus, que se espalharam pela Europa e partes da Ásia. Segundo Gênesis capítulo 10, versos 2 a 5, os filhos de Jafé incluem Gomer, Magog, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses nomes estão associados a várias regiões. Gomer, relacionado aos Cimérios, que viveram na região do Mar Negro. Magog, antigos escritores como Flávio Joséfo associaram Magog aos Citas, um grupo nômade que habitava a região do Mar Negro e do Cáucaso, territórios que mais tarde foram integrados ao Império Russo. Javã, relacionado aos gregos antigos ionianos. Por meio destes, os povos se repartiram nas suas terras, cada um segundo sua língua, conforme suas famílias, em suas nações. Gênesis capítulo 10, verso 5. A arqueologia confirma a migração de povos indo-europeus a partir da região do Cáucaso e da Anatólia, como os hititas, que influenciaram civilizações do Oriente Médio. Os descendentes de Cã. Cã é identificado como ancestral dos povos da África e do Oriente Médio. Seus filhos incluem Cuti, Misraim, Put e Canaã. Gênesis capítulo 10, versos 6 a 20. Algumas associações comuns são: Cuti é amplamente reconhecido como ancestral dos povos da Núbia e da Etiópia. Esses povos foram conhecidos por sua civilização avançada, com o reino de Cuti sendo uma das potências da antiguidade. Os registros arqueológicos confirmam a existência de uma cultura próspera na região do Alto Nilo, as pirâmides de Meroé, no atual Sudão, e os registros egípcios firmam a influência do reino de Cuti. A Bíblia menciona frequentemente os cuxitas, destacando sua importância. Isaías capítulo 18, versos 1 e 2. Misraim é identificado como ancestral dos egípcios. O Egito, conhecido como Terra de Cã. Salmos 105, verso 23, desempenha um papel crucial na narrativa bíblica e foi uma das maiores civilizações do mundo antigo. A arqueologia egípcia, com seus templos, pirâmides e inscrições hieroglíficas, é um testemunho de uma civilização que se alinha com as descrições bíblicas. A presença dos israelitas no Egito, mencionada em Êxodo, é corroborada por inscrições como a estela de Meneptah. Canaã, ancestral dos cananeus, habitantes originais da Terra Prometida. O Egito é frequentemente chamado de Terra de Cã nos Salmos, Salmos 78, versículo 51 e Salmos 105, versículo 23. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, Iete, e os Jebuseus, os Amorreus e os Gigazeus. Gênesis capítulo 10, versos 15 e 16. Os descendentes de Sem. Sem é descrito como ancestral dos povos semitas, que incluem hebreus, árabes e outros grupos do Oriente Médio. Seus filhos foram Elão,
Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Gênesis capítulo 10, versos 21 a 31. Elão é mencionado como ancestral dos Elamitas, cuja civilização floresceu no sudoeste do atual Irã. O reino de Elão é um dos mais antigos conhecidos na história, com registros datando do 3º milênio antes de Cristo. Escavações em Susa, antiga capital do reino de Elão, revelaram avanços na escrita, arquitetura e administração, que corroboram os relatos bíblicos. Para alguns estudiosos, especialmente com base nos materiais do historiador Heródoto, foi entre aproximadamente o final do século 8 a.C. até meados do século 7 a.C., que ocorreu pela primeira vez a unificação das tribos iranianas como nação sob o governo de Deioces, uma figura semi-lendária, a quem geralmente se atribui a fundação da dinastia mediana e do Império Medo. Assur é identificado como fundador da Assíria, uma das potências militares mais importantes da antiguidade. A Assíria é frequentemente mencionada na Bíblia, tanto como uma força opressora, quanto como instrumento de juízo divino. Inscrições em Nínive e Calá confirmam a existência e o poderio dos reis assírios, como Tiglat-Pileser e Senaqueribe, mencionados em livros como Isaías e 2 Reis. Arfaxade, linhagem de Abraão e, consequentemente, do povo hebreu. Também a Sem nasceram filhos. Ele é o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Gênesis capítulo 10, verso 21. A palavra hebreu deriva de Eber, antepassado de Abraão. Gênesis capítulo 11, versos 14 a 26. A jornada de Abraão desde Ur dos Caldeus até Canaã é descrita em Gênesis capítulo 12 e conecta os povos semitas à terra prometida. A cidade natal de Abraão foi escavada na década de 1920. Os artefatos encontrados, como templos e registros escritos, demonstram uma sociedade avançada que se alinha com o contexto bíblico. A Torre de Babel. O episódio da Torre de Babel, narrado em Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9, é um ponto central na explicação bíblica para a dispersão da humanidade em diferentes nações, línguas e culturas. Antes desse evento, a Bíblia descreve um mundo unificado, onde toda a humanidade falava uma só língua e possuía uma comunicação comum. Esse cenário proporcionava cooperação, mas também um foco desviado de sua verdadeira missão, que era povoar toda a terra, conforme a ordem de Deus em Gênesis capítulo 9, verso 1. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Nimrod como fundador de cidades e reinos. A Bíblia atribui a Nimrod a fundação das seguintes cidades e regiões. 1. Babel. A primeira cidade mencionada como parte do reino de Nimrod é amplamente associada à Babilônia, um dos centros culturais e políticos mais influentes da Mesopotâmia. A narrativa da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, ocorre na mesma região, destacando a importância simbólica e histórica desse local. 2. Uruk, uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia. Uruk é frequentemente considerada o berço da civilização urbana. Descobertas arqueológicas mostram que Uruk foi um importante centro de poder, comércio e cultura, datando do 4º milênio antes de Cristo. 3. Acade, provavelmente a capital do Império Acádio, fundado por Sargão da Acádia. A menção de Acade na Bíblia pode ser um reflexo de tradições antigas associadas à expansão de Nimrod. 4. Calné. Embora sua localização exata seja incerta, acredita-se que ficava na região sul da Mesopotâmia. 5. Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém, terra da Assíria. Além das cidades mencionadas na terra de Siná, Nimrod também teria estabelecido ou governado cidades na região da Assíria, incluindo Nínive, uma das maiores cidades do mundo antigo e capital do Império Assírio. Abraão e a formação dos hebreus. A história de Abraão marca o início da identidade hebraica. Deus promete a Abraão que sua descendência herdará a terra de Canaã e será uma bênção para todas as nações. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Os filhos de Abraão deram origem a 2 grandes ramos. Isaque,
foi pai de Jacó, que é Israel, e das 12 tribos de Israel. Ismael, considerado o pai dos árabes, segundo a tradição islâmica. Em Gênesis capítulo 25, versos 12 a 18, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2. Ismael, filho de Abraão e Agar, teve 12 filhos que se tornaram príncipes de tribos nômades. Gênesis capítulo 25, versos 13 a 16. Esses povos estão associados aos árabes, que habitavam o deserto da Arábia e o crescente fértil. Textos antigos, como os registros assírios, mencionam tribos árabes que podem estar conectadas à linhagem de Ismael. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vidas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas famílias. Gênesis capítulo 25, verso 16. Os Edomitas, descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, é o patriarca dos Edomitas. Gênesis capítulo 36. Este povo habitava a região montanhosa de Seir, ao sul de Israel, e teve relações de conflito com os israelitas. Arqueólogos identificaram os Edomitas como parte de uma confederação tribal, com menções em inscrições egípcias. Assim habitou Esaú no monte Seir. Esaú é Edom. Gênesis capítulo 36, verso 8. Outros povos e conexões bíblicas. Os cananeus são descritos como os habitantes originais da Terra Prometida. Eles incluíam vários grupos, como os hititas, jebuseus e amorreus. Êxodo capítulo 3, verso 8. Sua cultura era avançada, com cidades-estado organizadas. Escavações em cidades como Jericó e Azor revelaram estruturas que datam do período cananeu. Quando o Senhor teu Deus se introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Os filisteus, mencionados como inimigos frequentes de Israel, vieram da região do Egeu e estabeleceram-se na costa de Canaã. Eles formaram uma confederação de 5 cidades principais. 1 Samuel capítulo 6, verso 17. A análise do DNA de 10 indivíduos mostrou que a origem de um dos povos bíblicos mais misteriosos, os filisteus, vem da Europa. A descoberta foi realizada após os pesquisadores encontrarem os restos mortais de uma criança na região de Ascalão, em Israel. A cidade era lar de um dos portos mais importantes durante a Idade do Ferro e a Idade do Bronze, entre 3,6 mil e 2,8 mil anos atrás. Os filisteus lutaram contra Israel. Israel foi derrotado. 1 Samuel capítulo 4, verso 10. Os moabitas descendem de Moabe, filho de Ló, com sua filha mais velha, em um episódio de incesto, após a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versos 30 a 37. Eles se estabeleceram a leste do Rio Jordão, no atual território da Jordânia, e frequentemente tiveram conflitos com Israel. Juízes capítulo 3, versos 12 a 30. Rute capítulo 1. Versículo-chave. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Gênesis capítulo 19, versos 36 e 37. Os moabitas, como povo, desapareceram após serem conquistados por babilônios e assimilados por outras culturas. Suas terras fazem parte da Jordânia moderna. Não há evidências diretas de um grupo atual que reivindique descendência exclusiva dos moabitas, mas seus antigos territórios e influências culturais permanecem na região. Fragmentos encontrados na região de Dibon, a antiga capital de Moabe, confirmam práticas culturais e religiosas similares às descritas na Bíblia. A China é mencionada na Bíblia? A menção a um lugar chamado Terra de Sinim aparece em Isaías capítulo 49, verso 12, que diz: Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles da terra de Sinim. Alguns estudiosos sugerem que Sinim se referem à China, com base na semelhança fonética com Sinai, ou Sinaé, um antigo termo usado por gregos e romanos para descrever a China. A ideia é reforçada por sua posição geográfica distante a leste. A
alinhando-se com o Extremo Oriente, como descrito no versículo. Outros acreditam que Sinim pode ser uma referência a regiões do sul, como Assuã, Egito, devido à falta de evidências diretas associando o termo à China. Conclusão: a Bíblia oferece uma visão detalhada e organizada sobre as origens dos povos do Oriente Médio, muitas vezes corroborada por descobertas arqueológicas. A descendência de Noé e a Torre de Babel são pontos de partida para entender a diversidade étnica e cultural da região. Além disso, histórias como as de Abraão, Ismael e Jacó ajudam a traçar a formação das identidades nacionais e religiosas que moldaram o Oriente Médio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Deus te abençoe.